Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí entrar neste vídeo que é um auxílio para o pessoal aí que está cursando a disciplina de pensamento computacional no ano de 2022 na Univesp. É um auxílio às atividades avaliativas da semana 5, ok? Então vamos resolver aí 8 questões desta semana. Vamos começar com essa primeira questão, lembrando que essas questões são sobre algoritmos de ordenação. E durante as aulas nós vemos três tipos de algoritmo de ordenação. O Selection Sort, que é o algoritmo de ordenação por seleção, que é o que vai falar aqui. O Insertion Sort, que é o algoritmo de ordenação por inserção, que a gente vai ver no exercício 2, né? E o Merge Sort, que é o algoritmo de ordenação por mesclagem, que vai ser o tema do exercício 3, tá? Então esses três exercícios já antecipei o tema deles, mas são 8 questões que nós vamos resolver nesse vídeo. Vamos começar aqui, ó, pelo Selection Sort, que é a ordenação por seleção. O algoritmo de ordenação por seleção, ou Selection Sort, utiliza a estratégia do algoritmo de busca pelo maior menor, no nosso caso pelo menor, aplicando-a para versões para cada vez menores da lista. A figura abaixo representa na primeira linha a lista original a ser ordenada. A segunda lista apresentada mostra a configuração da lista depois da identificação do menor elemento. Aplique o algoritmo de ordenação por seleção para gerar as próximas três configurações da lista. Selecione a alternativa que apresenta as três configurações. Aí é o seguinte, a lista original é essa da primeira linha, que é o 38, 59, 10, 31, 27, 15, 2. Aí ele fala o seguinte, essa é a lista original, a gente quer ordenar. Ele fala que depois de você identificar o menor da lista inteira, virou esse daqui. Será que é verdade? Porque qual que é o menor da lista inteira? É o 2. E o 2 tem que ir para a primeira posição. Então o 38 e o 2 vão trocar de posição. Ó, trocou 38 por 2. Isso é verdade. Então o 2 vem aqui para a primeira posição. O 38 vem para cá. O 38 e o 2 troca, né? O resto copia. O resto fica na mesma posição. É o que está escrito ali? Vamos ver. 2, 59, 10, 31, 27, 15 e 38. Perfeito. Então, ele não mentiu. Tá certo por enquanto. Aí ele quer as três próximas configurações. Aí eu tenho que fazer o seguinte, ver qual que é o menor do que sobrou, do segundo em diante, qual que é o menor do que sobrou? É o 15, né? O 15. E ele tem que estar aqui na segunda posição. Então, o 2 eu já sei que está na posição certa. O 15 e o 59, vamos trocar. Ah, não. O menor não é o 15, não. Opa. O menor é o 10, né? Ó, o menor é o 10. Então, é o 10 que tem que vir para a segunda posição. Então, o 10 e o 59 trocam de posição. O resto permanece igual. Essa é a primeira configuração depois dessa etapa aqui, tá? Aí depois a gente já identificou o menor e o segundo menor. Daqui em diante vamos identificar o terceiro menor. Agora sim, né? Daqui em diante o menor é o 15. Então o 15 vai trocar de posição com o 59, né? Então o 15 vem para cá, o 59 vem para cá, o 2 já está na posição certa dele, o 10 já está na posição certa dele e o resto permanece. 31 permanece aqui, 27 permanece aqui, 38 permanece aqui. O 2, o 10 e o 5 já estão na posição certa. O menor daqui em diante é o 27, que ele tem que estar na quarta posição. Então o 27 e o 31 trocam, o resto copia, incluindo esses daqui, né? Que é os que já estão na posição certa. Ele quer as três, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira configuração da lista, tá? Depois dessa primeira etapa, né? Depois dessa etapa, como que fica a lista? 2, 10, 59, 31, 27, 15, 38. Vamos ver aqui, ó. 2, 10, 59, 31, 27, 15, 38. Aqui tá tudo certo, ó. Esse daqui já não é, né? Ó, 2, 10, 31. Esse já não é. Esse 2, 10, 59, 31, 27, 15, 38. Eu tô comparando com esse daqui, ó, tá? Essa daqui é a lista original. Essa daqui foi o que eu cheguei daqui. Aí ele quer as próximas três configurações. Então, estou pegando a primeira. Essa bateu com a primeira, essa bateu com a primeira, essa bateu com a primeira
e essa bateu com a primeira. Vamos ver a segunda, que é 2, 10, 15, 31, 27, 59, 38. 2, 10, 15, 31, 27... Aí, opa, é 59 e 38, né? Então essa não é. Aqui aparece o 59 aqui, ó, não é. 2, 10, 15, eu tô comprando aqui. Depois do 15 é 31, essa não é. 2, 10, 15, 27, não, depois do 15 é 31, não 27. 2, 10, 15, 31, 27, 59, 38, bateu. Agora só falta ver se aqui bate, né? 2, 10, 15, 27, 31, 59, 38. Perfeito. Então a resposta é esse último aqui. Ok? Essa é a resposta correta. Vamos para o exercício 2. O algoritmo de ordenação por inserção ou insertion sorting explora a estratégia que adotamos quando ordenamos os itens com base na inserção de um novo item no final de uma pré-lista já ordenada. A figura abaixo apresenta na primeira linha a lista original a ser ordenada, essa daqui. Aplica o algoritmo de ordenação por inserção para gerar as próximas configurações até o processamento do 62. Então, até chegar aqui no 62, tá? Ou seja, a gente vai ordenar só os 3 primeiros. Selecione a alternativa que apresenta a configuração da lista quando chegar na vez 62. Então, ó, a lista original é essa. 94, 71, 0, 62, 48, 80. Aí, no caso da ordenação por inserção, insertion sort, a gente vai por posição. Então, a primeira posição, se tiver só um elemento, já está ordenado. Vamos na segunda posição. Na segunda posição, eu vou fazer ele voltar, né? Até achar alguém menor ou até não tem como voltar. 71 é menor que 94? Sim. 71 e 94 volta. E aí não tem mais ninguém atrás, então não tem mais que comparar. Aí o que eu faço? Agora eu vou para a terceira posição. E eu também volto, ó. O 0 é menor que 94? Sim. Troca de posição, né? O 0 vem para cá. Ele compara com 71, é menor? Sim. Então 71 vem para cá. O 0 vem para cá, não tenho o que comparar. E aí depois eu vou fazer isso com a terceira posição. Mas aí chegou na hora do 62. Ele quer ver a lista, como que estava a lista no momento que a gente vai processar o 62, que é esse daqui. 0, é o último, né? 0, 71, 94, 62, 48, 80. Essa daqui. A resposta correta, ok? 0, 71, 94, 62, 48, 80. Vamos para a terceira questão. Como eu falei, é do merge sort, né? Ordenação por mesclagem. O algoritmo de ordenação por mesclagem recursivo é um exemplo de aplicação da estratégia dividir para conquistar. Esse algoritmo divide recursivamente a lista em porções cada vez menores e quando não é mais possível dividir, ou seja, quando chega num elemento só, o algoritmo passa a mesclar ordenadamente as porções menores em porções cada vez maiores. A figura abaixo apresenta na primeira linha a lista original a ser ordenada. Essa é a lista original a ser ordenada. Ao aplicar o algoritmo de ordenação por mesclagem, a primeira chamada recursiva é processada para uma sublista, né? Então, o que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente faz é dividir essa lista, tá? Divide na lista da esquerda e da direita. Esse é o primeiro procedimento. Então, a primeira chamada, a primeira vez que chama, ele divide, né? Para a sublista. E a última mesclagem envolve duas listas. Aí depois eu vou ter duas listas lá no final, que eu vou mesclar, que vai acabar o algoritmo que vou ter já a lista ordenada. Qual a alternativa que apresenta essas 3 listas? Então é a primeira lista que aparece e as duas últimas listas que vai aparecer. Aí é o seguinte, eu tenho a seguinte lista, ó, 45, 33, 26, 62, 13, 87, 51, 34. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir, né? Como tem 8 elementos, vai ficar 4 para cá, 4 para cá. Aí vai ficar 45, 33, 26, 62. Essa é a primeira lista que aparece, que é o que ele fala, né? A primeira chamada recursiva aplicada numa sublista. Essa é a primeira sublista que aparece. Então, depois a gente vai conferir qual que está aqui. E também o 13, 84, 51, 34 vai ser a segunda lista que aparece, mas ele não fala para mostrar a segunda, tá?
E aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai mesclar, a gente vai continuar dividindo isso daqui e depois mesclar para deixar ela organizada, né? Então lá no final é só dessa lista vai ficar organizado, né? 26 primeiro, 33 depois, 45 depois, 62 depois. E essa daqui também a gente vai deixar, vai acabar ficando organizada, né? Porque a gente vai continuar dividindo, depois vai mesclar até deixar essa organizada. Que vai ser 13, 34, 51 e 84. E aí a gente vai mesclar essas duas listas, que é o que ele fala, né? Depois no final ele mescla as duas listas no último passo. Então é essa lista que ele quer, a primeira que aparece, e as duas últimas que aparecem que vai mesclar para depois dar a resposta final, né? Porque depois que a gente mescla essas duas, aí a gente encontra a lista original ordenada. Então a resposta aqui, ó, tem que começar com essa, 45, 33, 26, 62. Então vamos lá. Opa. 40, ó, aqui não é, né? Tem que ser 45 primeiro, aqui não é. E essa não é. 45, 36, 66, 62, aqui bateu as duas. Depois tem que ser essa, 26, 33, 45, 62, né? Então essa já não é. E depois 13, 34, 51, 87. Eu coloquei 84, é 87, né? Copiei errado. Aqui é 87. 87. Então essa daqui é a resposta certa, né? Tanto é que depois se eu mesclar aqui, né? Aí eu vou comparar. Entre o 26 e o menor é o 13, vai vir o 13. Depois entre... Ó, tô aqui. Tava aqui, agora vim pro 34, né? Entre o 26 e o 34, o menor é o 26, vim pra cá. Entre 33 e 34, o menor é 33, vem pra cá. Entre 45 e 34, o menor é 34, vem pra cá. Entre 45 e 51, 45 é o menor, vem pra cá. Entre 51 e 87, 51 é o menor, vem pra cá. Entre 62 e 87, 62 é o menor, vem pra cá. Não tem mais elemento, pega o resto lá que é 87, né? Depois mesclar essas duas fica isso daqui. Mas o que ele pediu é o primeiro que aparece e as duas que vai mesclar lá no final. Vamos agora para o quarto exercício. Essa quarta questão diz o seguinte, ó. O algoritmo de ordenação por seleção utiliza a mesma estratégia do algoritmo de busca pelo maior menor. Verdade. Seleção, você vai procura o menor de todos para colocar na primeira posição, depois o menor do restante para colocar na segunda, isso é verdade, que estudamos na semana anterior. Ele aplica a estratégia de identificar o menor ou o maior valor depois de colocar um valor na posição correta. Replica a estratégia para o restante da lista. Isso, ele identifica o menor de todo, coloca na posição correta, que é o primeiro elemento da lista. Procura o menor do restante, coloca no segundo da lista, né? Aplique seu conhecimento sobre esse algoritmo de ordenação para avaliar as afirmações abaixo em relação a elas. Vamos lá, as afirmações, ó. 1. O algoritmo de ordenação por seleção tem ordem de complexidade de tempo de O de n quadrado. Isso é verdade. Verdade. É verdade que o algoritmo de ordenação por seleção, né, ou seja, o selection sort tem um custo computacional, ou seja, uma complexidade de tempo de O de n quadrado. Isso é verdade. E não só isso, né? Todos os casos vai ser sempre o mesmo, O de n quadrado, né? Vamos ver a afirmação 2. O algoritmo de ordenação por seleção realiza o mesmo número de comparações, verdade, independente de os valores da lista estarem aleatoriamente distribuídos, ordenados na ordem desejada, ordenados na ordem inversa desejada, ou quando a lista tem poucos valores diferentes dos seus itens. Isso é verdade. Eu tenho a lista. Não importa se ela está desordenada, ordenada do menor para o maior, do maior para o menor, sempre vai fazer a mesma quantidade de operações, né? Ou seja, sempre vai ser nessa ordem, O de n quadrado. Então é verdade que ela tem uma complexidade de O de n quadrado, e é verdade que ela realiza sempre as mesmas operações. Ó. As asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é justificativa da 1. Na verdade, não, né? Só porque sempre realiza a mesma quantidade de operações, isso justifica que a complexidade é de O de n quadrado? Não. Eu poderia ser a 2 verdadeira num algoritmo que realiza sempre no tempo O de n, por exemplo, tá? Então não é porque sempre é igual, é a mesma tanto, que a complexidade vai ser de O de n quadrado. Então os dois são verdadeiros, mas
O fato da complexidade do custo computacional ser O de n quadrado não é porque é sempre igual, tá? É porque o pior caso é de O de n quadrado. Então aqui as duas são verdadeiras? São, mas a 2 justifica a 1? Não. As duas são falsas? Não. A 1 e a 2 são verdadeiras e a 2 não é uma justificativa da 1? Sim. Essa é a opção correta, né? As duas afirmações são verdadeiras e a 2 não é justificativa da 1. Vamos agora ver o próximo, quinta questão. O algoritmo de ordenação por seleção utiliza a estratégia que adotamos quando ordenamos os itens com base na inserção de um novo item. Ó, já começou errado, né? Aqui não deveria ser seleção, eu acho que ela errou. É inserção, tá? O algoritmo de ordenação por inserção. Então aqui está seleção, mas está errado. Acho que escrever errado, tá? Então vamos lá, vamos interpretar de novo. O algoritmo de ordenação por inserção utiliza a estratégia que adotamos quando ordenamos os itens com base na inserção. Com base na inserção, por isso que é inserção, né? Com base na inserção de um novo elemento na lista de uma pré-lista ordenada. Analise as seguintes proposições sobre o algoritmo de ordenação. Isso é verdade. Porque o que acontece? Como que é o algoritmo de inserção? Você vai ordenando posição por posição. Tipo, quando você vai ordenar a terceira posição, você pega ele, volta até chegar na posição certa. Então, você pergunta se é menor, até achar alguém menor que ele, se encontra a posição certa ou até não tem ninguém para perguntar. E essa é a mesma estratégia quando tem uma lista já ordenada e eu vou colocar um novo elemento. Vamos supor que eu tenho uma lista já ordenada lá, de alunos da Univesp. Eu tenho uma lista já ordenada de alunos da Univesp, tá? E eu vou colocar um novo elemento. O que eu faço? Eu crio uma nova posição aqui no final da lista e aí eu vou perguntando quem é menor que ele até chegar na posição certa e os próximos que não são menores vai avançando uma posição. E aí eu acrescento um elemento na lista e deixo a lista ainda ordenada, né? Essa é a mesma estratégia que a gente usa aqui no na ordenação por inserção. Vamos ver agora as duas afirmações para ver se são verdadeiras ou não. Primeiro, ó, o algoritmo de ordenação por inserção realiza o mesmo número de comparações, independente de os valores da lista estarem aleatoriamente distribuídos, ordenados na ordem desejada, ordenados na ordem inversa desejada, ou quando a lista tem poucos valores diferentes entre os seus itens. Na verdade, não, né? A gente viu até que no melhor caso seria um O de n, é quando a lista está totalmente ordenada, e o pior caso seria um O de n quadrado, que é quando a lista está ordenada mais o inverso, né? Então é sempre a mesma quantidade de elementos? Não, é falso, né? Não é sempre a mesma quantidade de operações que você realiza. Isso é falso. O algoritmo de ordenação por inserção tem uma ordem de complexidade de tempo, ou seja, tem um custo computacional de O de n quadrado? Isso é verdade. Mas, professor, você não falou que no melhor caso é O de n, no pior de n quadrado? Sim, mas quando eu falo custo computacional, a complexidade de tempo, eu sempre falo do pior caso, sabe? Então, se eu falar o custo computacional do algoritmo de ordenação por inserção é de O n quadrado, quer dizer que o pior caso é O de n quadrado, tá? Então, falso e verdadeiro, então vamos lá. A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Pronto, já achei a resposta. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Vamos para o próximo, agora de mesclagem, né? O algoritmo de ordenação por mesclagem divide recursivamente a lista em porções cada vez menores e quando não é mais possível dividir, o algoritmo passa a mesclar ordenadamente as porções menores em porções cada vez maiores. Analise as seguintes proposições sobre este algoritmo de ordenação e assinale a alternativa correta. O algoritmo de ordenação por mesclagem realiza o mesmo número de comparações, independente dos valores da lista estarem aleatoriamente distribuídos, ordenados na ordem desejada, ordenados na ordem inversa desejada, ou quando a lista tem poucos valores diferentes entre seus itens. Verdade. Isso é verdade. Okay? Sempre vai realizar a mesma quantidade de operações. Por quê? Não importa como está a lista. Sempre a gente vai dividir até chegar a 1, depois vai mesclar. Ou seja, a quantidade de comparações sempre vai ser a mesma. O 2, o algoritmo de ordenação por mesclagem tem ordem de complexidade de tempo de O de n vezes log de n na base 2? Sim, a gente também viu isso na aula, tá? Todas essas questões aí a gente viu na aula, tá? Se você quiser, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo o link dessas 3 aulas, tá? Para você assistir lá na aula, para você entender um pouquinho melhor sobre essas questões. Então, essas duas são verdadeiras. Vamos lá. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa? Não.
A 1 e a 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1? Não, por quê? É sempre a mesma quantidade de operações. Justificativa, porque a ordem do custo computacional é de O de n vezes log de n? Não. Okay? Isso daqui não justifica isso daqui. Eu posso ter sempre a mesma quantidade de operações e ser da ordem de O de n quadrado, como a gente acabou já de ver. Ok? Então, os dois são verdadeiros, mas essa daqui não é justificativa da primeira. As duas são falsas? Não. A 1 é falsa? Não. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da 1? Isso. São verdadeiras, mas não, a 2 não é justificativa da 1. Tá? Essa é a resposta correta. Vamos aí para a 7ª questão. Um algoritmo recursivo chama a si mesmo para representar instâncias menores do problema, considerando a sentença sobre algoritmos recursivos. Vamos lá. Aí ou é essencial ou opcional, né? É essencial ou opcional o quê? Que antes da chamada recursiva ou chamada inicial, provavelmente é chamada recursiva, porque a gente está falando de recursividade do algoritmo. Então, é alguma coisa essencial ou opcional que antes da chamada recursiva inicial do algoritmo seja avaliada a condição da recursão. Então, a gente está falando de recursividade. De o quê? Então, a gente tem que avaliar o quê? A condição de encerramento, né? Não a condição de início, a condição de encerramento. Então, de fato, é opcional você ver quando que vai encerrar? Não, é essencial. Então, é essencial que antes da chamada recursiva do algoritmo seja avaliada a condição de encerramento da recursão. Tem que ver como que vai finalizar. Caso não ocorra, a chamada recursiva será realizada... caso isso não ocorra, quando encerra essa chamada recursiva, ela vai ser realizada para sempre, né? Apenas uma vez? Não, vai ser realizada indefinidamente. Isso, indefinidamente. Realizada indefinidamente. Então, a resposta correta é essa 1, né? Essencial, recursivo, encerramento indefinidamente. Ok? 7ª questão resolvida, vamos para a 8ª e última questão. Última questão. Um algoritmo recursivo chama a si mesmo para resolver instâncias menores do problema. É essencial que antes da chamada recursiva do algoritmo seja avaliada a condição de término da recursão. Caso isso não ocorra, a chamada recursiva será realizada indefinidamente. O algoritmo de ordenação por mesclagem, merge sort, é recursivo. O uso da recursão explicita a estratégia de dividir para conquistar adotada. O diagrama de blocos na figura apresenta o algoritmo de ordenação por mesclagem. Olha aqui, ó. Então, a gente tem aqui o merge sort, né? Ele pergunta se a lista tem mais que um elemento, né? Se for não, ou seja, se tiver um elemento, ele vai retornar a lista, é a condição de parada, né? Se sim, se ele tiver mais que um elemento, aí ele vai dividir em duas metades, a lista da esquerda e a lista da direita. Ele vai chamar recursividade aqui, ó, aqui que ele chama, dentro do merge tem duas chamadas do próprio merge, uma para a esquerda, uma para a direita, e depois ele mescla. Então, vamos lá. Considerando os elementos da figura que estão indicados pelas letras A até E, escolha a alternativa que descreve correta e respectivamente a estratégia do algoritmo. Vamos lá. 1. Blocos que avaliam a quantidade da recursão. Onde que eu avalio se continua ou não? É justamente aqui nesse A. Né? Nesse A eu vejo se eu continuo e chamo a recursividade não, ou eu paro e começo a subir de novo. É justamente aqui, ó, que tem a pergunta. É no A. Nesse bloco A que eu avalio se continua a recursão ou não. Blocos que preparam a divisão do problema. Onde que eu divido o problema? Aqui, ó. Divido a lista em duas metades. Justamente aqui, ó. Que é o B. Blocos que ativam a recursão. Onde que eu chamo dentro do merge o próprio merge, né? Para resolver uma parte menor do problema. Aqui, ó. Eu chamo o merge aqui e chamo aqui, ó. Aqui que eu ativo a recursão. No C e no D, né? C e D. Blocos que realizam a mesclagem ordenada das partes menores do problema. Mesclagem é aqui no E. Então vai ser A, B, C e D, E, né? Ó, A, B, C e D, E, nessa ordem. Esse já é o primeiro. Tudo bem? Espero que tenham gostado aí da resolução dessas questões. Não esqueça que tem as aulas aí para vocês entenderem melhor esse conceito. Eu também vou deixar na descrição do vídeo também o link lá para minha página,
no meu site, na página sobre pensamento computacional, que eu coloco todos os links de todos os vídeos que eu vou soltando, tá? Abraços e bons estudos a todos.